Esta é a Sagrada Escritura, mais popularmente conhecido como Bíblia. Bíblia, como a gente sabe, é vamos dizer, um diminutivo de biblioteca. Por que biblioteca? Porque a Bíblia não é um livro só. A Bíblia são vários livros. E a Bíblia é composta por 73 livros exatamente. E estão divididos da seguinte maneira: Antigo Testamento com 46 livros e Novo Testamento com 27 livros. E essas divisões possuem subdivisões. E nós podemos, para o Antigo Testamento, dividir da seguinte maneira: os livros da lei, assim chamados de Pentateuco, os 5 livros de Moisés que abrem a Bíblia, falam da criação de Deus, da formação do seu povo eleito, Israel. O segundo são os livros históricos, são os livros que descrevem as guerras de Israel, bem como a história dos seus reinos. O terceiro são os livros didáticos ou sapienciais, que apresentam a sabedoria e a poesia dos hebreus. E o quarto são os livros proféticos. Eles foram escritos por profetas que pregavam arrependimento e preparavam o povo eleito para a chegada do Messias Salvador. Já no Novo Testamento, a divisão também é em 4, e nós podemos dizer que ele fica dividido assim. O primeiro, os livros do Evangelho, que vai narrar toda a vida, ensinamentos, milagres e as obras de Jesus Cristo. O segundo é o livro histórico, no caso, apenas Atos dos Apóstolos, que apresenta a instituição e a expansão da igreja, nascente ali pelos apóstolos e crescendo na Palestina e a seguir até então ao mundo como era conhecido. E em terceiro, as epístolas, ou cartas, para quem não sabe o que é epístola, é carta, que são as doutrinas, exortações escritas por alguns apóstolos e encaminhadas a todos os fiéis cristãos que estavam nas comunidades diversas. E por fim, o livro profético, no caso Apocalipse, que é onde traz a vitória de Cristo e da sua igreja sobre as forças do mal e o juízo final. Talvez você olhe para mim e diga assim: ai, Leandro, mas eu não sei, eu estou olhando minha Bíblia, eu estou achando que não tem os 73 livros. Então, será que não tem 66? Talvez a sua Bíblia não seja uma Bíblia católica, você precisa trocar urgentemente sua Bíblia, mas como é que você vai fazer, Será que você sabe quais são os livros que não tem na Bíblia protestante? Eles dizem que são apócrifos, não é apócrifo coisa nenhuma. É só porque estava em grego, meu amigo. E aí os caras não querem aceitar, estão aderindo a uma decisão patriótica dos judeus no Sínodo de Jâmia no ano 100, porque isso aí foi adotado por Lutero. Não caia nessa, nós adotamos a Septuaginta, que inclusive foi a própria igreja que foi lá e determinou: não, esses 7 livros entram junto dos outros, vai tudo junto. E aí definiu-se o cânon do Antigo Testamento. O Novo Testamento deles é igual ao nosso, mas quem definiu o cânon dos 27 livros foi a Igreja Católica, foram os bispos. Então, se eles aceitam, eles também estão concordando com a autoridade da igreja que disse que estes livros são sagrados, ok? Mas, não sei como fazer, que livros são, será que a minha Bíblia é católica ou não é? Então, veja se na sua Bíblia tem aí o livro de Tobias, o livro de Judite, Sabedoria, Eclesiástico, Baruque, 1º e 2º Macabeus e alguns acréscimos, capítulos finais ali de Daniel e de Esther. Se esses livros não tem na sua Bíblia, então sua Bíblia não é católica. Se tem, então sua Bíblia é católica. E só para que você não fique confuso com os termos que eu estou usando, então vamos lá. Quando eu digo que os livros são canônicos, canônico quer dizer índice, quer dizer que ele pertence ao índice definido como sagrado. No caso, a igreja definiu estes 27 livros do Novo Testamento como sagrados, então eles pertencem ao índice, ao cânon bíblico, assim como os do Antigo Testamento. Porém, tem estes 7 livros que nós chamamos de deuterocanônicos. Por quê? Porque como eles não são aceitos na Bíblia palestinense, mas na alexandrina, então eles vieram depois, então deuterocanônicos. Mas não é que eles vieram depois no sentido de que muito tempo depois alguém foi lá e inventou os livros. Não, mas depois eles entraram no cânon porque eles entraram a partir
de que a igreja olha para a Bíblia hebraica alexandrina e define que eles são sagrados sim, né? Exatamente porque, apesar deles estarem em grego, isso não alterou em nada, né? Não estavam escritos em hebraico, mas estavam em grego, mas são considerados e é válida a sua expressão. O que não é válido são os apócrifos. Os livros apócrifos, nós poderíamos dizer que eles seriam de uma linha meio esotérica, né? Tem um termo até meio pesado, pejorativo, coisas escondidas, secretas, misteriosas, mas a igreja pode dizer simplesmente que é uma autenticidade duvidosa, quer dizer, quando lidos junto desses que a igreja considerou sagrado, parece que não tem uma ligação verdadeira com aquilo que já estava sendo dito por aqueles evangelhos, né? E aí você teria, só de livros apócrifos, uma outra Bíblia de tantos livros que foram considerados apócrifos, falsos, não verdadeiros e que não poderiam estar no cânon bíblico. Olá, caríssimos irmãos, eu sou Leandro Cajado e você está no canal Acese Catequese. Você está tendo aí uma catequese sobre a Sagrada Escritura. E eu sei que você clicou aqui para saber exatamente por onde você deve começar a Bíblia. Porque muita gente fala assim, eu vou começar a ler a Bíblia. E aí, pega de Gênesis e aí não consegue começar a ler. Então, hoje eu vou te dar por onde você tem que começar. Mas, você já curtiu esse vídeo? Aliás, você já se inscreveu no canal? Esse mês vai ter mais vídeos falando da Sagrada Escritura. Eu vou ensinar você a rezar com isso aqui. Você vai aprender a rezar com a Sagrada Escritura, a meditar verdadeiramente. Então, se inscreve no canal. E ó, compartilha esse vídeo. Tem muita mais gente que quer ler a Bíblia e não consegue, tem dificuldade. Fala, como é que eu vou ler se eu não consigo entender e não tem quem me explique, né? Quem já lê a Sagrada Escritura já pegou a referência do que eu falei aqui, né? Quem já leu já pegou, já sabe de onde eu falei aqui. Mas fica aí agora de lição de casa para você encontrar essa passagem e depois escrever aqui nos comentários. Mas qual que é a grande pergunta? A grande pergunta é, Leandro, eu começo a ler como? Você tem alguma sugestão? Devo começar por Gênesis? Devo começar pelos livros proféticos? Né? Devo começar por onde? De trás para frente, de frente para trás? O que eu devo fazer? E aí a gente pode responder sua pergunta de modo muito simples. Se você começar a ler de Gênesis até o Apocalipse, pode lhe causar, primeiro, um cansaço muito grande. Segundo, você achar que você está lendo só um livro de histórias, ainda que você tenha noção de que essas são histórias reais, né? É claro que quando você vai fazer as interpretações, você faz interpretações espirituais. Mas vamos deixar essa questão do sentido da Escritura para próximos vídeos. Aí vocês vão entender. Mas, vamos lá. Eu quero ler a Sagrada Escritura, né? Tenho a minha Bíblia aqui e vou começar a ler. Começo por onde? Meu querido, você começa pelo Novo Testamento e não pelo Antigo. O que é que a gente precisa entender? Nós temos que ler a Sagrada Escritura não como estudiosos, nós temos que ler, ou como judeus, né? O judeu não vai ler o Novo Testamento, mas ele vai ler o Antigo Testamento, a parte hebraica, a Bíblia hebraica, né? Mas, para nós, existe um sentido que liga o Antigo e o Novo Testamento. Naquilo que está, né, cantado no Tão Sublime Sacramento, que Santo Tomás de Aquino diz que o Antigo Testamento dá ao Novo o seu lugar. Mas por que dá ao Novo o seu lugar? O que é isto? É que existe uma preparação no Antigo Testamento para algo que vai ocorrer no Novo Testamento, que é o que? Nosso Senhor Jesus Cristo. Então, tudo que ocorre no Antigo Testamento é uma preparação, em alguns casos uma prefiguração para Nosso Senhor Jesus Cristo. E o que vem depois do Evangelho? Tudo aquilo que, após a vinda de Nosso Senhor Jesus Cristo, teve como consequência e início a Igreja, os apóstolos, a pregação, a fundação das igrejas, das comunidades, o crescimento e tudo mais. Então, é isto. Então, você precisa começar lendo pelo Novo Testamento. Ah, Leandro, mas eu preciso começar dos Evangelhos?
é uma boa. Você pode começar pelos evangelhos, porque aí você já vai ver a vida de nosso Senhor Jesus Cristo. Existe uma sugestão no livro A Bíblia Foi Escrita para Você, escrita pelo Padre Jonas. É um livrinho bem fininho, eu não sei se tem um outro nome hoje, né? Porque teve umas mudanças de nome, mas quando eu li era esse e me ajudou muito. Inclusive para fazer diário espiritual, para fazer a leitura diária da Sagrada Escritura. E lá ele fala, não começa pelo Evangelho não, começa pela primeira carta de São João. Porque a primeira carta de São João ela é bem curtinha e ela faz um resumo daquilo que é Deus, né? Faz um convite, fala que Deus é amor, né? Apresenta que já o anticristo já está aí, fala que o Senhor está conosco. Então ela é maravilhosa, ela é uma carta realmente muito bonita. E aí depois sim você vai para o Evangelho, né? Lendo, lê algumas cartas de Paulo, volta para o outro Evangelho, né? Vai lendo o Evangelho de São Lucas, vai para outras cartas de Paulo, aí sim, né? E tendo tudo isso, lê a carta de Atos dos Apóstolos, lê a carta aos Romanos, que aí é uma carta um pouco mais profunda, e por fim você relê, né? Aí vai do primeiro Evangelho até Apocalipse novamente, lendo tudo, todo ele. Leu? Aí sim a gente vai para o Antigo Testamento. Por quê? Porque aí quando você for para o Antigo Testamento e você vê a preparação, algumas profecias falando de um tempo, tal, você vai para tá falando de Jesus. Ainda que né? Porque é só a profecia ali ainda, a profecia não se cumpriu, mas você sabe que está falando de Jesus. Você sabe que está falando, né, dessa virada quando Deus se faz carne e habita entre nós. É assim que a gente lê a Sagrada Escritura. E eu espero que a partir de agora você inicie o seu diário espiritual, a sua leitura diária, né? É claro, você pode fazer desta maneira, né? Você quer ler diariamente, né, a Bíblia, pegando o teu caderno. Não, Leandro, eu só quero fazer a minha meditação, eu quero ler junto com a igreja. Então você pode pegar o Evangelho do dia, porque lá tem as leituras, né? Primeira leitura, Salmo e Evangelho. Nos domingos e nas solenidades, primeira leitura, que costuma ser do Antigo Testamento. Em alguns momentos, costuma ser ou uma carta paulina, um pouco mais difícil, ou Atos dos Apóstolos. Mas nos domingos é Antigo Testamento, Salmo, Novo Testamento, que aí sim costuma ser muitas vezes as cartas paulinas ou as cartas de Tiago, né, Pedro, mas as paulinas têm muito mais cartas de São Paulo. Ou Apocalipse, né, que pode começar, nós tivemos aí recentemente a Assunção, começa com a leitura de Apocalipse e depois a gente tem a carta de Paulo e por fim o Evangelho, né? E o Salmo sempre estará ali após a primeira leitura. E dessa maneira você pode acompanhar diariamente a igreja também. Em 3 anos você terá lido a Bíblia toda, tá? Terá lido a Bíblia, inclusive com a igreja, se você acompanhar o Evangelho do dia, né? As leituras diárias. Bom, ficam estas sugestões. Você pode fazer dessa maneira, você pode fazer de outra. Eu indiquei até um livro. Existem outros livros que indicam, né, formas de ler. Algumas até possibilitam você ler a Bíblia inteira em 1 ano. Eu não sei se você quer ler mais rápido, mais devagar, né? Mas isso vai te ajudar. O mais importante não é a velocidade, mas a qualidade da sua leitura e que a tua leitura te aproxime mais de Nosso Senhor Jesus Cristo. Não seja simplesmente uma leitura, vou vir aqui, uma coisa meio, sabe, meio pedante, né? Quero vir aqui, será que isso aqui é mesmo? Não. É ler realmente com o coração aberto para encontrar o Senhor, né, que permitiu que estes homens inspirados pelo Espírito Santo de Deus, mas com toda a sua capacidade mental e intelectual, livremente escreveram aquilo que Jesus fez. E que João mostra para nós que ele fez muito mais do que o que está escrito aqui. Dizendo lá no final do evangelho dele, dizendo que se colocasse todas as coisas que Jesus fez não caberiam, não teria quantidade de livros suficiente para pôr todas as maravilhas que ele fez aqui entre nós. Imagina se colocasse aquilo depois da ressurreição. Aí então não tem livro que suporte, não tem papel, não tem giga para colocar em livro eletrônico, não ia suportar de tanta graça, de tanta maravilha, de tanto milagre que ele fez, que ele faz para nós em nossa vida. A todos vocês, que Deus
os guarde.